Aleluia. A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André, é com grande glória, grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para ministrar esta palavra, para trazer um entendimento da matéria, fruto do Espírito. Algo que vai mudar a tua história, algo que vai mudar a tua vida. Quando você entende de fato aquilo que foi estabelecido em você, através da palavra de Deus. Jesus morreu na cruz para te devolver tudo o que tinha sido perdido no Éden. No Éden não havia tristeza, não havia morte, não havia sofrimento, não havia nada. Só alegria, paz, justiça. Foi roubado de nós a partir do momento em que houve a queda do homem. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que quando Jesus Cristo de Nazaré simplesmente morreu na cruz, Ele nos deu o direito de recebermos de volta tudo aquilo que foi nos roubado na cruz. Enquanto nós não entendermos o verdadeiro sentido da cruz de Cristo, nós não conseguiremos viver o melhor de Deus na terra. Mas, quando nós começamos a compreender o que foi estabelecido, Deus fará em nosso favor infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nossa fraqueza. É o poder dele que nos levanta e nos faz firmes, ousados e intrépidos para o propósito. E quando entendemos isso, nós entramos no Senhor, na presença do Senhor, por um novo e vivo caminho que foi inaugurado e aberto por Jesus Cristo. Entramos com ousadia e intrepidez e de lá nunca mais sairemos, para louvor e glória do Senhor Jesus. Pai, graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é verdade, Pai. O Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Quando o Senhor falou, Jesus, se vocês crerem, vocês farão o que eu fiz e farão coisas maiores, obras maiores. O Senhor estava falando exatamente do teu fruto operando em nós, do presente do Espírito Santo, dos tesouros do Espírito Santo, operando através da nossa vida. E Paulo orou, dizendo, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, forma Cristo em nós, forja Cristo em nós, para que a gente venha entender toda sorte de bênçãos que já foram derramadas em nós, que já foram inseridas em nós, para que a gente comece a se mover na terra, não buscando bênçãos, mas liberando tudo aquilo que já foi estabelecido. A terra está gemendo e chorando com uma grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E o Senhor nos deu, no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor nos deu o poder transformador de nos tornarmos dia após dia filhos de Deus. E que o fruto de Deus brote mais e mais de dentro de nós, manifestando a tua glória, aonde nós chegarmos. Tenha misericórdia da nossa vida, Pai, e opera maravilhas, aonde esta palavra chegar, Pai. Esta é a palavra da verdade. Aonde ela chegar, que ela produza sinais, prodígios, maravilhas extraordinárias na vida das pessoas, para louvor
honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Eu estou falando sobre o fruto do Espírito, sobre alegria. A aula passada eu falei muito sobre alegria e vou continuar falando, mas eu creio num novo tempo, um tempo de grande glória e justiça operando na nossa vida cada dia mais e mais. Em toda e qualquer situação, nós precisamos viver manifestando a alegria do Senhor. Mas a gente só vai viver, como eu expliquei na aula passada, quando a gente tem convicção de onde nós estamos. Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo simplesmente estava dizendo aqui, olha, eu aprendi a viver em todo tipo de situação. Aprendi a ter abundância, aprendi a ter falta, aprendi a viver na alegria, aprendi a viver na tristeza, toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a nos mover sempre alegre, ou na falta ou na abundância. Nós temos que sempre viver alegres, em nome do Senhor Jesus. Quando a gente começa a compreender, mas por que disso? Porque existe um óleo que foi derramado sobre nós. Um óleo de alegria foi derramado sobre a nossa vida. E quando nós entendemos isso, não tem como nada nem ninguém arrancar de nós aquilo que já foi estabelecido. Isaías capítulo 61, versículo 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de corações e proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que coisa tremenda, o Senhor derramou o óleo de alegria, em vez de voz de pranto, voz de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalho de justiça. Deus estabeleceu em nós, Ele derramou sobre a nossa vida um óleo de alegria. Nós precisamos ter as convicções. O reino de Deus é uma questão de entendimento, conhecimento, entendimento e prática. Você entendeu, as coisas acontecem. Se você não entendeu, infelizmente, nós vamos ficar nadando no mesmo lugar, vamos ficar correndo e vamos continuar patinando e a nossa vida não vai mudar em nada. Reino de Deus é uma questão de entender. Você entendeu? Mas para você entender, você precisa conhecer e ter a sua mente transformada. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala da importância da gente não tomar a forma do mundo. Ela é pequena e medíocre, não nos cabe mais. Você foi arrancado deste lugar, do império das trevas, e você precisa entender o que foi derramado sobre você. A alegria era o alvo
da pregação de Jesus. Jesus pregava e falava muitas e muitas vezes sobre o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Ele mostrava a alegria. João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando: olha, o que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para transbordar para vocês, para estabelecer em vocês a minha alegria, e a minha alegria em vocês vai ser completa. A alegria de vocês vai ser completa se vocês entenderem a minha alegria, vai transbordar em vocês, e a alegria de vocês vai ser completa. Paulo fala algo muito interessante a respeito disso. Lá na carta aos Coríntios, Paulo fala assim: somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para vida. Em tudo nós somos conduzidos em triunfo. Somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Olha que convicção que Paulo tinha. Em tudo nós somos conduzidos em triunfo. Em tudo, nós somos o bom perfume de Cristo, e em tudo nós somos conduzidos em triunfo. O que é uma pessoa conduzida em triunfo? É uma pessoa que sempre será mais do que vencedora em Cristo Jesus. Tudo que ela fizer vai dar certo. Tudo que ela fizer, o resultado será um resultado da manifestação da glória de Deus. Lógico que nós precisamos entender o tempo do Senhor, mas tudo que a gente fizer, se nós formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, vai dar certo, porque o Espírito da verdade sempre vai nos guiar à verdade. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala: olha, somos o perfume de Cristo, cheiro de vida para vida. Ele está dizendo: olha, dois irmãos cristãos, quando se encontram, eles têm vida abundante, um em cada um, que é a vida de Jesus. Quando eles se encontram, eles transmitem cheiro de vida para vida, eles trazem vida um para o outro, porque conversa de filhos de Deus, conversa de cristãos é sobre Jesus, porque quanto mais você conversa sobre Jesus, mais a vida de Jesus é abundante em você. E quando ele fala cheiro de morte para morte, ele está dizendo: olha, um filho de Deus que tem a vida abundante, quando chega perto de alguém que tem a morte, simplesmente a vida abundante de Jesus vai matar a morte que está dentro daquela pessoa, e ela vai começar a ter a vida abundante de Cristo. E a alegria do Senhor, que excede todo entendimento, vai brotar desta vida. João capítulo 17, versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aqui Jesus estava fazendo a oração sacerdotal, aqui ele estava orando por nós, e ele está dizendo: olha, eu estou indo para junto de ti, sabe para quê? Para que eles tenham a alegria completa em si mesmo. Qual a alegria completa em si? A alegria de entendermos que nós somos um com Deus, e que todas as coisas já foram estabelecidas e cooperam para o nosso bem, entendendo que somos um com Deus. A nossa alegria será completa quando nós entendermos de fato a posição que Ele nos colocou. Entenda isso. A alegria que dia após dia ela é gerada no Evangelho. A alegria do nascimento de Jesus, a alegria dos magos, a alegria das mulheres, a alegria, o Evangelho sempre vai gerar em nós alegria. Toda vez
que o evangelho vinha para algumas pessoas, sempre gerava alegria no coração dela. Quando os discípulos reencontraram Jesus, quando Cristo foi elevado aos céus, tudo sempre gera alegrias. Lucas 24, 52. Então eles, adornando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. A alegria de crer, de receber o Evangelho. Toda vez que você recebe o Evangelho, toda vez que alguém recebe o Evangelho, que nasce de novo, ele recebe a alegria. A alegria do eunuco após o batismo. Qual eunuco? Aquele que estava vindo, ele estava dentro de uma carroça, dentro de uma carruagem, lendo a palavra, e de repente aparece um homem correndo do lado da carruagem, ao lado da carruagem, e olha para ele e fala: entendes o que lê? Ele falou: como é que eu vou entender, se não tem ninguém para me explicar? Atos 8, 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Toda vez que nós temos um encontro real com Jesus, toda vez que nós encontramos de fato o Evangelho de Cristo, sempre vai gerar em nós alegria. A alegria nos Filipenses pela permanência de Paulo. Filipenses 1, 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé. Paulo olha e fala assim: rapaz, eu estou convicto, eu vou ficar aqui, eu estou convicto do que está sendo estabelecido na vida de vocês, para que aumente, convicto de que aumente a alegria de vocês na fé. Toda vez que nós nos encontramos com verdadeiramente a alegria, a alegria do Senhor sempre moverá em nós. Toda vez que nós nos encontramos com o Evangelho de Cristo, sempre vai gerar a alegria do pastor quando a igreja anda em unidade. Filipenses 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aonde há unidade, Deus ordena a bênção. A alegria do pastor, quando vê a igreja andando em unidade, num só entendimento, num só propósito, olhando para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Sempre que nós estivermos alinhados à palavra de Deus, sempre vai gerar em nós alegria. A alegria. O outro fruto do Espírito que eu vou falar é sobre a paz. No original, a palavra paz, no grego, significa eirene, que é prosperidade, felicidade, harmonia, voltar à unidade. Quando Jesus olhou e falou assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ele estava dizendo: em mim, vocês estão voltando a ser um com Deus. Eu vos deixo a paz, ele estava assim: eu estou deixando vocês conectados a Deus. Vocês estão voltando a ser
um com Deus. A paz que Jesus libera sobre nós, quando ele fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz, quando diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, significa eirene. É algo ligado às questões espirituais, é algo ligado à promessa espiritual que foi estabelecida através de Jesus. Lá na antiga aliança, quando se fala de Shalom, se fala exatamente da aliança e da promessa em relação às coisas terrenas. Shalom, prosperidade, riqueza, saúde. Ele está falando de coisas terrenas, do estabelecimento da paz na terra. Quando ele fala de eirene, quando Jesus fala de eirene, ele está falando da promessa em relação às coisas celestiais. Duas promessas, promessa de Abraão e a promessa espiritual. Quando ele fala de eirene, ele está falando de voltar à unidade. A igreja está voltando a ser um com Deus. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos um com Deus. Quando ele fala de eirene, ele está falando exatamente de voltar à unidade, voltar a ser um com Deus. Quando Jesus ora lá na oração em João capítulo 17, ele fala sobre isso, que a gente entenda que assim como ele é um com Deus, nós entendemos, nós precisamos entender que nós nos tornamos um com Deus. Romanos capítulo 15, versículo 33, diz: e o Deus da paz seja com vós todos alegria, vós todos, amém. E o Deus que traz exatamente, qual é o Deus da paz? O Deus que traz essa unidade, o Deus que une vocês e torna vocês um só com Ele. Toda vez que, a partir de agora, eu falar sobre paz, muitas vezes eu vou estar falando sobre eirene, você voltar a ser um com Deus. Você voltou a ser um com Deus. E ele está dizendo assim: e o Deus da paz seja com todos vós. E o Deus que reconectou vocês em Cristo Jesus, que fez de vocês em Cristo Jesus um só com Ele, seja com todos vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus que une propósito, Deus que é um Deus que faz que tudo se torne um com Ele. Ele não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus de duas direções, Ele não é um Deus de duas palavras, Ele é um Deus de um só entendimento. Ele traz a paz, Ele reconecta a igreja a Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que coisa tremenda que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo: olha, o que vocês aprenderam, o que vocês viram, o que vocês ouviram de mim, faça. Porque se vocês fizerem isso, não se preocupe, o Deus da paz será convosco. Simplesmente aquele que traz vocês. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não tinha tido esse entendimento desta paz de voltar a ser um com Deus. Eu olhei e falei assim, cara, Paulo, o cara se achava. Porque ele olha aqui e fala assim: o que também aprendestes, recebestes e vistes em mim. Como assim nele e não em Jesus? Quem era Paulo para poder olhar e falar assim: aprendeste, viste e ouviste em mim?
Isso praticai, pratique o que vocês viram, ouviram e aprenderam em mim. Eu olhei e falei, não, tem alguma coisa errada que eu não entendi. E aí eu fui mergulhar nesse entendimento. Palavra de Deus não é um livro para preguiçoso. Nós precisamos entender as revelações que estão aqui. E aí quando eu entendi, e o Deus da paz, aí eu tive um entendimento do que aconteceu. Paulo simplesmente compreendeu que em Cristo Jesus ele voltou a ser um com Deus. E como ele voltou a ser um com Deus, ele começou a ser como um filho amado, imitador de Deus, andando como Jesus andou na terra. E como ele começou a andar como Jesus andou na terra, tanto é que o primeiro homem a ser chamado de cristão foi Paulo, um homem que não andou com Jesus o Nazareno, ele andou com Cristo. Então ele, entendendo isso, que ele começou a imitar a Deus, andando como um filho amado, ele simplesmente começou a imitar a vida de Jesus, viver como Jesus, e ele estava dizendo aqui, olha para mim, simplesmente porque eu estou andando como Jesus. Se vocês viverem, aprenderem e ouvirem o que eu estou ensinando para vocês, eu estou ensinando exatamente o que Cristo ensinou para os apóstolos, o que Cristo ensinou para os discípulos. Eu estou ensinando a mesma coisa, e se vocês fizerem o que eu estou fazendo, o que vocês aprenderam de mim, não se preocupa que Deus, o Deus da paz, o Deus que faz o homem voltar a ser um com Ele, será com vocês. Olha que entendimento fantástico que Deus trouxe para esse homem. E nós precisamos todos os dias entender isso. Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, o Deus que faz com que o homem simplesmente se torne a ser um com Ele, foi Ele que trouxe Jesus de volta, foi Ele que tornou a trazer dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Simplesmente porque do sangue de Jesus derramado, o Deus que fez com que a igreja se tornasse um com Jesus, foi Ele que pelo sangue de Jesus derramado trouxe Jesus de volta dos mortos. O mesmo Deus que fez a gente se tornar um com Ele através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, todos nós fomos feitos um com Deus. Porque somos um com Deus, temos que andar em uma só direção. E qual é a direção? Cristo, fundamento, Cristo, cristocêntrico. O nosso caminho é Cristo, sempre vivendo a vida de Jesus, participando da vida de Jesus, imitando a Jesus, vivendo exatamente como Cristo quer que a gente viva na terra. Aleluia! Isaías capítulo 32, 17. O efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É muito tremendo isso aqui. O efeito da justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus todos nós fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje todos nós, filhos de Deus, em Cristo Jesus, somos justiça de Deus. Não existe condenação nem culpa para aqueles que são filhos de Deus, que foram feitos justiça de Deus. Não existe condenação nem culpa.
Quando você que foi feito justiça de Deus está se movendo, o efeito, o fato de você se chegar, só o fato de você chegar em um lugar como justiça de Deus, na sua vida, um perfume exala, você resplandece como no espelho a glória de Cristo. O fato de você chegar no lugar, um perfume exala, o efeito de você estar naquele lugar será a paz. Só o fato de você chegar no lugar, por aquele perfume estar exalando, o efeito que vai acontecer na vida de todas as pessoas que estão ali, isso é, se nós de fato tivermos recebido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e tivermos tendo a nossa mente transformada de fé em fé, de glória em glória, como a imagem do Filho de Deus. Se a gente entendeu isso, só o fato da gente chegar, o perfume de Cristo vai exalar naquele lugar e todas as pessoas que estiverem ali serão conectadas a Deus na mesma hora. Porque a vida abundante que nós carregamos vai matar a morte que está dentro delas. O perfume de Cristo vai entrar no nariz das pessoas, vai entrar na vida delas, e a vida delas vai ser transformada, e elas serão reconectadas no mesmo momento por Deus, e não será reconectadas no mesmo momento a Deus. E deixa eu te dizer, e não será por muito falar. Não será por palavras persuasivas de sabedoria humana, será por manifestação do Espírito e do poder de Deus. Porque esse é o Evangelho. É simplesmente o fato de você chegar, o Espírito de Deus que habita em você, o Pai e o Filho que habitam em você, moverão nos lugares e simplesmente a glória de Deus vai tomar os lugares. A paz, voltar à unidade estará acontecendo, simplesmente o efeito será por você chegar que a paz vai imperar no lugar. Todos serão reconectados a Deus. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E você se movendo no lugar. O fato de você chegar no lugar e começar a se mover, se movimentar, o fruto, entendendo que você recebeu os presentes e os tesouros do Espírito Santo, o fruto de você se mover no lugar vai trazer repouso e segurança para sempre. Quando você chega, você traz a paz. Quando você se move, você traz repouso e segurança para sempre, em todos os lugares. Por quê? Porque todos nós fomos feitos em Cristo Jesus, justiça de Deus. Pelo fato de não compreendermos verdadeiramente o que significa a obra da cruz, não estamos conseguindo mudar a vida, nem mesmo a nossa. Imagina das pessoas. Não estamos tendo convicções, e por isso o fruto do Espírito parece que está morto dentro da gente. Ele não está exalando, porque infelizmente nós não compreendemos de fato a mensagem da cruz. Qual é de fato a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é um resgate para um estabelecimento, para uma manifestação. Deus nos resgatou do império das trevas, nos colocou de volta no reino do Filho do seu amor, aonde é um lugar de paz,
justiça e alegria, aonde nós não perdemos. Aonde quando Adão ainda não tinha caído, não tinha sofrimento, não tinha dores, não tinha nada disso. Mas o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. A salvação é de graça, mas o reino de Deus é conquistado por esforço. Qual é o esforço? O esforço da renovação da mente, para começar a pensar exatamente como um filho de Deus. Por isso existe um poder transformador em nossas vidas, para a gente pensar como filhos de Deus. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele estava dizendo, deixa a minha paz, eu deixo para vocês a minha paz, não vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Por quê? Porque a paz que o mundo oferece é uma paz natural, é uma paz carnal, que está diretamente ligada às nossas emoções e os nossos sentimentos. A paz que Jesus dá é uma paz espiritual, é nos reconectar a Deus, é fazer que a gente se torne um com Deus. E quando a gente entende de fato que a gente é um com Deus, nada que se move em nossa volta tem o poder e a capacidade de arrancar de nós aquilo que a gente já recebeu. Nós somos conectados, nós somos um com Deus. Então tudo que opera em nossa volta simplesmente tenta tirar a nossa alegria. Nunca vai conseguir tirar a nossa alegria, porque a alegria é fruto do Espírito, e nunca vai conseguir mesmo tirar a nossa paz. Por quê? Porque paz do tipo de Deus é a gente ser um com Deus, reconectados um com Deus. Só existe uma pessoa que pode tirar você da paz que Deus colocou, desconectar você de Deus. É você mesmo. Somos nós mesmos. Deus não quer desconectar a gente dele, senão ele não teria mandado seu filho. Deus não quer isso. Deus não quer arrancar a gente daquilo que ele fez. Só nós podemos fazer isso, nos voltando contra Deus, passando a ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E existe sim a possibilidade da gente perder aquilo que Deus nos deu, a nossa salvação. É simplesmente a gente se tornar mais amigo do mundo do que amigo de Deus. É simplesmente a gente deixar de estar conectado com Deus, através de rejeição e rejeitar a Deus, para ser mais amigo do mundo e das coisas que o mundo oferece. Nós precisamos todos os dias. A paz é a certeza que estamos seguros. Quando nós temos nós vamos ter a certeza que estamos seguros quando a gente entende que está conectado com Deus. A convicção, a compreensão, o entendimento vai gerar em nós alegria. Porque a gente vai saber exatamente que está conectado com Deus. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele está falando exatamente de Shalom. Ele está falando, olha, só o Senhor me faz repousar seguro. Em paz eu me deito. Ele está falando de algo terreno. Olha, em paz eu me deito. E pego logo pego no sono. Eu estou tranquilo. Porque existe uma promessa que está sobre minha vida.
É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege. A paz, ela é uma bênção de Deus. Foi algo que Deus estabeleceu. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O Senhor fortalece o seu povo. E o Senhor dá descanso e dá paz ao seu povo. Jesus nos disse coisas para que a gente tenha paz, para que a gente venha viver verdadeiramente em paz. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está falando com os discípulos, ele está dando as últimas instruções para os discípulos. E aí os discípulos olharam para ele e falaram assim: agora nós entendemos. Agora nós entendemos que realmente o Senhor veio do céu e entende todas as coisas. Entendemos o que o Senhor veio fazer. Jesus olhou para ele e falou: agora que vocês entenderam, chegou o momento, então, se vocês entenderam, está próximo o momento em que o Filho do Homem vai estar só, mas ele não vai estar só, porque o Pai vai estar com ele. No mundo vocês terão aflições, mas em mim, vocês terão paz. O que ele estava dizendo? Em mim vocês voltam a ser um com Deus. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, porque em mim vocês voltaram a ser um com Deus, e voltaram em mim a ser um. Não se preocupe, eu venci o mundo. Em mim vocês venceram também. Em mim vocês estão conectados com o Senhor. Nós precisamos entender que nós só vamos usufruir de toda a paz quando nós renovarmos a nossa mente. E quando a nossa mente ficar firme na promessa de Deus, entendendo onde nós estamos. Paulo fala sobre isso, a importância da renovação da mente para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a nossa mente, nós viveremos o melhor do Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente esteja firme em ti, porque ele confia em ti. Nós ficaremos verdadeiramente em paz se a nossa mente confia nele, se a nossa mente está firme nele. Mas como é que eu vou ter a mente firme nele se eu não tenho convicções de onde estou? Se eu não conheço o Senhor, se eu não entendo a obra da cruz, se eu não sei aonde eu fui inserido. Pela falta de conhecimento, o povo tem sido destruído. Pela falta de entendimento, está correndo em direção à ruína e à destruição. Mas Ele vai conservar em paz aquele cuja mente está firme nele. Ele vai conservar em paz aquele que tem a mente renovada todos os dias. E começa a pensar exatamente como Jesus, aquilo que Paulo falou em Filipenses 4, tudo que vocês viram, aprenderam e ouviram em mim faça, que o Deus da paz será convosco. Deixa eu te dizer uma coisa, permaneça nele, procure mover a tua mente nele, porque se você mover a tua mente nele, não se preocupe, você será conduzido em triunfo todos os dias. Aleluia, aleluia. Ele vai conservar a paz.
a sua mente em paz. A paz provém da fé. É simples assim. Você vai ter paz, a convicção da paz, exatamente através da fé. Que fé? A fé do tipo de Deus. Entender que você está inserido no lugar. Romanos 15:13. Também ora Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser fortalecido, firmado. A paz vai ser abundante na tua vida, na nossa vida, a partir do momento em que nós estivermos de fato a fé do tipo de Deus, a fé que muda a circunstância, a fé de entender onde nós estamos estabelecidos, onde Deus nos colocou. Por acaso, quando vier o Filho do Homem à terra, achará fé na terra? Que fé de permanecer exatamente onde Deus nos colocou, no reino de Deus, um lugar de paz, justiça e alegria. Deus vai operar maravilhas em nossa vida. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta palavra, Senhor. O Senhor vela para que esta palavra se cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na nossa vida. Opera sinais, Pai, opera prodígios, Pai, opera maravilhas todos os dias em nós. Pai, nós cremos, Pai, nesse novo tempo, Pai, operando na vida dos meus irmãos. Pai, manifesta a tua glória, que o fruto do teu Espírito venha produzir mais e mais alegria em cada pessoa. Deus, que eles venham viver o melhor do Senhor na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que aonde esta palavra chegar, vai produzir milagres extraordinários, Pai. Vidas serão totalmente transformadas, Pai. Homens e mulheres de Deus receberão do Senhor e viverão o melhor de Deus na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que esta palavra seja sempre a verdade e manifeste a tua glória na vida dos meus irmãos. Aonde esta palavra chegar, Senhor, nos hospitais, nos presídios, nas casas, nos manicômios, aonde ela chegar, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que ela vai produzir vida abundante, e as pessoas serão totalmente transformadas, para louvor, honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.